Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós tudo bem. Uma manhã de terça-feira, uma manhã para a nossa leitura diária da Bíblia, para a gente estar aqui alimentando, o nosso espírito. Da mesma forma como alimentamos a nossa carne, alimentamos nosso espírito. Por que eu falo assim, gente? Porque somos feitos três. Como Deus fez, nós somos imagem e semelhança de Deus. Como Deus tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, nós temos a nossa carne, o nosso espírito e a nossa alma, tá, gente? Então, nada mais é, no caso, que o nosso espírito que Deus nos deu, a nossa carne que Deus nos deu e a nossa alma que Deus nos deu. Tudo foi Ele que deu, mas elas são separadas. O nosso espírito é o sopro de vida que Deus nos deu. A nossa carne é formada quando a gente está no ventre da mãe, ali se forma a nossa carne. E a nossa alma é o nosso psique, que é a nossa mente. Tudo aquilo, no caso, que se relaciona à nossa mente, tá bom? Que é o que relaciona, no caso, ao nosso cérebro. Tudo que liga ao nosso cérebro, sentimento de alegria, de tristeza, de raiva, de rancor. Tudo que liga ali, no caso, é a nossa alma, o entendimento, tudo, quando a gente não consegue entender, tudo que liga ao nosso cérebro é a nossa alma. Então, nós somos seres viventes de imagem e semelhança de Deus, com três também, conforme Deus é. A gente, então, que a gente tem que alimentar a nossa carne, porque senão a gente não consegue. A nossa carne é alimentada somente com alimentos, arroz, feijão, salada, esse tipo de coisa, tá, gente? Porque existe muita gente aí alimentando a carne de outra forma, alimentando os prazeres da carne. A gente tem que alimentar a nossa carne, mas é alimentar, no caso, pra gente, no caso, se alimentar e não se alimentar pela carne. Então, aí entra o lado do espírito. A gente daí, então, tem que alimentar o espírito com a palavra de Deus. Então, se onde morreu o teu espírito, a tua carne, ela vai prevalecer e tu vai querer, além de alimentar ela com alimentos que tu tem que alimentar para ela não perecer, ela vai o diabo vai tentar alimentar com os prazeres do mundo. É onde tu cai no mundo, é onde tudo que ruim acontece, tá, gente? Então, alimente o seu espírito. E como é que se alimenta o espírito, Beth? Se alimenta o espírito lendo a palavra de Deus e estando com ele, em comunhão com ele. É assim que a gente alimenta o espírito, tá? Então não esqueça, gente, é muito importante. Muita gente se esquece que tem um espírito, mas o espírito tá ali e ele precisa ser alimentado. Então vamos alimentar. Todo dia de manhã eu gravo a leitura diária da Bíblia. Então, são ali, gente, no máximo 10 minutos. Teve uns aí que foram maiores, porque eram capítulos maiores. Mas é no máximo 10 minutos. E o que a gente faz? A gente tira esses 10 minutos e alimenta o nosso espírito, pedindo entendimento sempre para Deus, para que Ele possa nos dar o entendimento, para que a gente possa alimentar o nosso espírito direitinho, para que o nosso espírito não fique turbulento, não fique um espírito, no caso, como é que eu vou dizer para vocês assim, um espírito, no caso, alimentado errado. Como a gente alimenta o nosso corpo? Se a gente alimentar o nosso corpo errado, as coisas vão errado. Mas se a gente alimentar certo, o corpo vai certo. A mesma coisa é o espírito. Alimentar o espírito certo pela palavra de Deus, com o entendimento vindo do Senhor. Então, gente, não se esqueçam, orem também, peçam a Deus, digam a eles, a Deus, que vocês querem que o espírito de vocês tenha um alimento vindo dele, e leiam junto comigo a palavra de Deus, que é o alimento necessário para o dia. E não desconecte de Deus, fique conectado com Ele, porque ali todo minuto Deus dá uma dosezinha de alimento para o teu espírito. De um jeito ou de outro tu vai ser alimentado. Tá bom, gente? Então aqui nós lemos Ezequiel capítulo 11, Deus julga primeiros líderes. E agora nós vamos ler o capítulo 12, o profeta narra a visão do exílio.
Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na Tua presença, Pai, com os Teus filhos e coloco todos eles na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor dê entendimento, Senhor, discernimento da Tua Santa Palavra. Alimenta, Senhor, o nosso espírito nessa manhã de hoje, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém e amém. Ezequiel capítulo 12, o profeta narra a visão do exílio. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te os trastes para mudares para o exílio, e de dia muda a vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar a vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. A vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e por ali sairás. À vista deles levarás aos ombros os teus trastes. Deve ser a mudança, né? As roupas, né? Trajes. Hoje se diz traje, será que seria isso? Levarás aos ombros os teus trastes, e às escuras os transportarás, e cobrirás o teu rosto para que não vejas o chão, porque te pus por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para o exílio. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. Às escuras saí, carregando-os aos ombros à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, o que tu fazes? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes farás a ele. Lhe fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e as escuras sairá. E as escuras sairá. Ele fará uma abertura na parede e sairá por ela. Ele cobrirá o seu rosto, pois com seus olhos não verá o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço. E eu levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas, espalhá-los-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com temor, e bebe a tua água com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerá com receio, e a sua água beberão com um susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam.
e as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus condena os falsos profetas. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vos tendes na terra de Israel, dizendo: Dilatam-se os dias e falha toda a visão. Dilatam-se os dias e falha toda a visão? Portanto, diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e não será mais usado em Israel. Mas diz-lhes: Estão próximos os dias e o cumprimento de toda visão. Pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor, falarei a palavra que eu falar se cumprirá. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias. E, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Capítulo não lido, capítulo lido. Aqui Deus fala direto, né, gente? Através dos profetas. É lindo demais. Deus querido, em nome de Jesus, entramos na Tua presença novamente, Pai, te entregando essa leitura em Tuas mãos, te entregando os Teus filhos, Pai, para que o Senhor dê entendimento, discernimento, Pai, da palavra que hoje lemos, Senhor. Em nome de Jesus, alimenta, Senhor, o nosso espírito conforme a Tua santa vontade. Amém e amém. Graças a Deus. E eu vou me despedindo de vocês, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe o like, gente, para que o canal seja visto por mais e mais gente. E não esqueçam, gente, compartilhem os vídeos. Levem a palavra do Senhor, evangelizem. Levem a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra. Isso aí é os galardão que vocês um dia vão receber da mão do Senhor. Porque um dia o Senhor vai vir e Ele vai dar para você o galardão de tudo que você fez para a obra do reino. E um vídeo, muitas vezes, que você compartilha, que é genuíno, que é da palavra de Deus mesmo, Deus vai te dar o galardão. Em tal dia, levaste a minha palavra a tal pessoa, e neste dia essa pessoa foi atingida, foi alcançada, não é atingida, foi alcançada com a minha palavra, pela tua mão. Isso é um galardão para você. Então compartilhe, gente. Em vez de você estar compartilhando coisas mundanas, compartilhem a palavra de Deus, tá bom? Um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus.